Alô, alô, pessoal! Meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro. Diretamente aqui dos nossos estúdios, eu tenho a honra em receber ele, que é economista, CEO da Moca 21, professor, é ele, Maurício Faganello. Maurício, boa tarde, obrigado por estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui, tanta gente legal passou aqui, tanta gente que eu admiro, que eu respeito, para mim é uma honra poder fazer parte e poder contribuir. Como o papo é ligeiro, vamos direto ao ponto. Bora. Faganello, sendo bem direto, esses próximos 2 anos são anos melindrosos. Como é que você está sentindo o empresário brasileiro no termo investimento para esses próximos 2 anos? Eles estão animados, eles estão receosos? Como é que está o empresário brasileiro? Acho que vai depender do primeiro semestre agora. No primeiro semestre em economia é sempre muito complicado, porque, por exemplo, primeiro semestre, quando ocorrem os reajustes dos preços de energia elétrica, água, muito do repasse de aumento de medicamento acontece também no começo do ano, alimentos aumentam por consequência. A gente teve agora no final do ano um soluço de dólar que eu achava que minhas previsões de dólar para o final do ano ia estar 5,80. Aí eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, eu errei por um mês, porque no final do ano estava 6 e tralalá e já voltou para os 5,80. Eu acertei, mas errei por um mês, né? Então, mas assim, a gente sempre faz conta, e esse final de ano foi um ano que, para quem é assalariado, foi razoável, mas os preços de alimento puxaram a coisa muito para cima para quem é assalariado. Para quem é empresário, a gente olha muito a questão da taxa de juros. E a taxa de juros, a gente vê previsão de Selic, né? Para quem não sabe o que é Selic, é o custo do dinheiro no atacado. Então, quando um banco compra dinheiro, ele compra dinheiro a 16%, e aí ele vai vender esse dinheiro a 32, 48. Ele tem que repassar esse lucro de alguma forma e coloca os riscos dele, de inadimplência e por aí vai. Então, o mínimo de juro que é cobrado na economia vai 14, 15, deve chegar a 16 até o mês de julho. Pelo menos é o que a gente tem visto nas curvas do que tem. Mas tudo depende também da questão fiscal. A gente tem uma situação fiscal brasileira bastante complicada, o poder público querendo gastar mais do que pode, as instituições dizendo, olha, se você gastar mais do que pode, você vai incorrer em desconfiança do mercado e, consequentemente, o dinheiro que virá para o Brasil não virá com a mesma velocidade que tem. E tem um outro fator que não é da economia brasileira. A gente está vivendo um momento do Trump nos Estados Unidos fazendo loucuras que ninguém nunca imaginou que ele podia fazer. Aí você fala, você gosta do Trump? Não é gostar ou não gostar, eu gosto do Brasil. E para o Brasil não é bom. Taxação do aço brasileiro. Acabou de sair agora, essa semana. 25% a mais. Que companhia que vai crescer? Companhias brasileiras que estão lá. Qual é a única? Gerdau. Empresa que eu trabalhei quase 10 anos. Então, o mercado do aço a gente conhece um pouco. Então, são situações específicas para cada um dos mercados. A gente precisa de aço. Para onde? Para metal mecânica aqui, para ferrovia, para todos os silos que é de armazenagem de grã, para tudo. A gente precisa de aço para tudo. Para carro, para galpão, para fazer a granja, precisa de tudo. Então, a construção civil é um mercado que em Rio Verde que é importante. Eu vejo que existem alguns fatores que mais do mercado externo estão afetando, pelo menos nesse início de 2025, que estão afetando mais a economia do que a gente imaginava. Eu achava que o fator interno, né, que a gente chama de fatores endógenos, estariam mais presentes, mas acho que o fator exógeno, né, que é a questão norte-americana, a guerra comercial, está influenciando bastante. Eu acho que a gente deve soluçar pelo menos mais uns 2 meses. Graças a Deus, às vezes a Nossa Senhora do Dólar nos ajuda, porque quando o valor da commodity está ruim, o dólar melhora. E a gente sempre viu, né? Eu sempre brinco, a Nossa Senhora do Dólar, graças a Deus, de vez em quando ela vai lá, puxa o dólar para cima, o produtor consegue
travar o dólar, negociar melhor, e quem é inteligente, quem sabe, ouve o meu amigo Enio Fernandes também, abraço Enio, querido amigo. Já esteve aqui no Papo Ligeiro? Já, eu assisti a entrevista dele, inclusive. A gente tem essa questão, né, de você saber aproveitar o momento dos mercados e entender a cotação do dólar, entender a cotação da commodity. Vou negociar milho, vou negociar carne, vou negociar soja. O que você está negociando? Vou negociar até o leite. Então, o que eu estou negociando aqui para poder trabalhar e ter melhores resultados? Ô Paganello, você e o economista Ricardo Amorim têm um fato em comum, que é o otimismo. Sim. Vocês são otimistas, não sei se por natureza, mas vocês veem sempre o lado bom da coisa, sempre o copo meio cheio. A gente é paulistano e o paulistano nem sempre é otimista. Não vê meio vazio. Uhum. E uma das falas do Ricardo Amorim, ele fala o seguinte, que a gastança pública, ela faz com que o alimento fique mais caro. Totalmente. É verdade? Você Totalmente. É exatamente isso que eu falei. Quando você gasta demais... Mas a gastança que eu falo do governo. Sim. A gastança de forma desenfreada. Porque essa gastança desenfreada vai fazer com que os investidores vão olhar para a economia daquele país e vão falar, olha, esse povo está gastando demais, por que eu vou botar dinheiro naquele país que não é um país austero, que não é um país que controla suas contas, que não responde contratos? Por exemplo, a gente tem um outro fator muito mais preocupante do que até gastança, que é a questão de insegurança de contratos. Você não sabe o que vai acontecer quando cair no STF ou no STJ. Eu vejo o ICMS cobrado aqui em Goiás na questão das fotovoltaicas, uma insegurança jurídica. Não, além disso, tem outras inseguranças jurídicas mais complicadas ainda. O que foi a taxa do agro? A taxa do agro foi taxa do agro, você dormiu em 2024 sem taxa do agro, você acordou em 2025 com uma taxa do agro. O fundo rural. Mesma coisa. O produtor estava com o dinheiro na conta, praticamente. E você taxou. E assim, foi uma coisa que virou de uma noite para outra, de repente você acordou, você está sendo obrigado. E assim, de maneira não discutida junto à sociedade, porque se você vive numa sociedade democrática, você que é governo, você vai aumentar imposto. Qual o benefício que isso vai trazer? Vou dar um exemplo prático do que a gente fez. Estrada da Produção, RV 150. RV 150. O primeiro estudo da RV 150 fomos nós que fizemos. Não existia estudo nenhum a respeito. Isso em que ano? 2018. Mais ou menos. 2018. Foi o primeiro estudo feito. Aliás, Heitor Fonseca, um abraço. O Heitor se formou em agronomia e o trabalho dele de conclusão de curso, no curso de agronomia orientado pela professora Ayane, foi a respeito da Estrada da Produção, como é que a gente poderia desenvolver aquela região de maneira adequada, como é que isso... Eu vou colocar uma estrada, não é para desenvolver o grande empresário só. É para desenvolver toda aquela região que mora ali no Monte Alegre, todas aquelas fazendas, todo aquele povo que vive lá, as escolas. Tem mais de 10 escolas ali atendendo as crianças, tem um escoamento de grãos. Tem agrovilas, tem um monte de gente ali que está envolvido, tem uma economia importante ali. E nós dimensionamos, inclusive, o quanto que se arrecadava de tributo, quanto que custava o quilômetro pavimentado, e falou, a conta fecha. Teve um estudo, não foi uma coisa... Não, né? Foi um estudo muito bem detalhado. Nós entramos cultura. Nilson, foi um catatal desse tamanho. Não foi um estudo. Não foi algo aleatório. Não, esse estudo foi parar na mão do governador do estado. Uhum. E mesmo assim, não houve verba da Goinfra. O município chegou e falou assim, eu vi o projeto, vamos bancar. E graças a Deus que isso está acontecendo. Graças a Deus que a gente... Não é porque na minha empresa, não. Graças a Deus que a gente tem as câmeras técnicas do CODERV, que desenvolvem trabalhos excepcionais. O pessoal do Observatório Social, que analisam os números e devolve para a municipalidade a crítica a respeito do que está acontecendo. Nilson, eu não vejo isso em outros municípios. O que a gente tem de maturidade da sociedade civil organizada... É muito importante. Isso você atribui essa maturidade à sociedade civil? Ao cooperativismo. Você acha que o cooperativismo é a alicerce disso? Totalmente. É a base disso? Totalmente. Meu sogro chegou aqui em 1978. Foi um dos primeiros da Comigo aí. E esse DNA do cooperativismo, né, desse pessoal que chegou na década de 70, os paulistas, os mineiros, e depois na década de 80, 90, os gaúchos... Isso compôs dentro de uma identidade social rioverdense
e que mudou a visão também de não ficar na monocultura da cana e de diversificar, porque a soja distribui renda, a cana não. E empresariar o negócio? O Rio Verdense aprendeu a empresariar o seu negócio quando? Quando ele viu competitividade. Porque o Rio Verdense, ele empresariou o negócio dele. Seja pequeno, médio ou grande, ele tem números. Ele Tem, sabe te falar mas qual ele- que é o custo da soja dele. Mas E tem muito lugar que você não vê isso. Não vê. Não vê. Bom, enfim, a gente é a capital tecnológica do agro, né? Isso indiscutivelmente. Mas assim, o Rio Verdense, o empresário Rio Verdense que se estabeleceu aqui, e eu me incluo dentro desse grupo, a gente viu o quanto a gente consegue ser competitivo atuando numa cidade que não é capital. Eu não estou em Goiânia, em que eu tenho 2 milhões, 3 milhões de habitantes com mão de obra farta. Eu não estou em Goiânia, em que eu consigo ter um custo de vida muito mais barato. Eu moro em São Paulo e moro em Rio Verde, você sabe. Eu fico na ponte aérea. A gente está tentando conversar já há um tempão. Eu estou em São Paulo, Todo mês você está em São Paulo. Todo mês eu estou lá. praticamente. Todo mês eu estou lá. Tenho família lá, minha mãe mora lá e tal. E tem empresa lá. A gente tem filial. A nossa matriz é em Rio Verde, a filial é em São Paulo. Então, e a gente se orgulha muito disso. E o custo de vida em São Paulo, em alguns aspectos, é mais barato do que em Rio Verde. Então eu olho, eu falo, cara, olha a quantidade de desafios que a gente tem aqui, mas mesmo assim o empresário rioverdense é competitivo. O empresário rioverdense, ele olha o que está acontecendo lá fora, ele identifica as oportunidades, ele sabe olhar muito bem. A questão do relacionamento é muito importante. Eu acho que quando eu cheguei aqui, eu tive muita dificuldade de me integrar. Você acha que esse DNA de outras pessoas, de outros estados que vieram para cá, os gaúchos, paulistas, isso aí tudo também compõe na ajudou identidade. a compor essa identidade? Totalmente. Compõe na identidade do rioverdense. Assim, nós não somos Goiânia. Nós não somos Anápolis. Nós não somos Aparecida de Goiânia. A gente não é a gente não é Ceres. A gente tampouco é Jataí, com todo o respeito que eu tenho a Jataí. Mas eu acho que Rio Verde é bem diferente. Você pensa, nós temos uma cooperativa que fatura mais de 15 bilhões É a maior de reais. cooperativa se juntar Nordeste, Centro-Oeste e Norte, a Comigo é a maior cooperativa dessas 3 regiões nacionais. A gente só não ganha das cooperativas paranaenses. Então, acho que assim, é uma vantagem competitiva que a gente tem, sem contar em outras vantagens. Por exemplo, quando eu vim para cá em 2011, até antes, né, que eu comecei a me relacionar com a minha esposa, foi em 2007. Em 2009 eu comecei a estudar a região. A primeira vez que eu estive aqui foi em 2008. E eu comecei a estudar a região, entender a região. E um dos primeiros textos que eu falei sobre ferrovia, eu escrevi um texto sobre tanto que se fala das ondas econômicas do município. Quem escreveu esse primeiro texto fui eu. Tanto que a primeira onda foi nos anos 70, que foi o desenvolvimento da cultura da soja, e depois veio a reboque e a Comigo, né? A Comigo, né? A Comigo foi a primeira onda de desenvolvimento econômico de Rio Verde, atrelado com o Procentro, toda aquela política de desenvolvimento econômico que havia no Centro-Oeste, principalmente porque aqui a gente é a porteira do Brasil, né? Se a gente for considerar todas as regiões até Uberlândia, é tudo que meio já urbanizado, com cidades de médio porte. Quando você chegava aqui, nessa porteira, eu entendo o Rio Verde como a porteira do agronegócio brasileiro, quando você chegava aqui, você não tinha muito isso. E aí eu escrevi esse texto, esse primeiro texto foi a Comigo, o primeiro ciclo foi a criação da Comigo, o segundo ciclo foi a chegada da Perdigão e posteriormente se tornou a BRF, né? E o sistema de integração que distribuiu renda. Exatamente, que distribuiu renda e fez com que toda a cadeia, desde o insumo dos grãos até a produção dos suínos e das aves, tivesse integrado dentro de uma indústria de alimentos que poderia estruturar esses produtos. Aí você vê a indústria de embalagens, que tem várias, e aí você criou um polo de fornecimento de um produto acabado, industrializado, local para abastecer o Brasil inteiro. A mortadela premium da Perdigão é feita em Rio Verde. Você vai comer mortadela em São Paulo, no Mercadão. Se a mortadela é da Perdigão, é produzida em Rio Verde. E aí a terceira onda foi a ferrovia. E Nilson, teve muita gente que falava, na época, até quando eu escrevi um plano de governo para um candidato aqui à prefeitura, que esse negócio de ferrovia é coisa nenhuma, isso não vai dar certo. Eu olhava para a cara do sujeito e falei, Deus, canta ignorância. E hoje a ferrovia já é uma realidade.
a ferrovia já atende as grandes empresas locais e a ferrovia já está indo para um outro nível de se tornar um terminal de combustíveis. Já é estruturado para se desenvolver um terminal de combustíveis. Tanto que chama pátio multimodal. Multimodal, exatamente. E o primeiro modelo de um pátio multimodal, que a gente tem exemplo nosso, mas que é um pouco diferente, é um multimodal lá de Rondonópolis. Então, eu acho que assim, existe um arco de cidades de desenvolvimento, eu acho que a gente podia se desenvolver mais com outras cidades. Rio Verde está... A gente não está num buraco, a gente está num vazio econômico. Falta uma duplicação ali para Itumbiara, até Rondonópolis, é isso que está... Falta faz tempo. Eu acho que a maior vergonha que nós temos é ter essa estrada Rio Verde-Itumbiara. E já puxando um pouquinho, essa retirada do voo da Azul aqui em Rio Verde? Lamentável. É lamentável, né? Total. O podcast nosso é local... e não é local, a gente busca abranger... Não, sabe o que acontece? Mas a gente não pode deixar de falar da nossa região. Eu não sei se a briga política, porque está sendo construído um aeroporto em Jataí, porque é uma briga besta. Bem na época da Tecnoshow, podia pelo menos segurar mais 30, foi 40 o que eu pensei, dias. Foi o que eu pensei. Segura 30... Me parece que a municipalidade está discutindo com o Ministério da Infraestrutura alguma coisa para tentar... conseguir segurar alguma coisa. Eu acho assim, é um descaso com o município pela companhia aérea, pelo menos não segurar os voos até o período da Tecnoshow. Mas o que acontece? Mesmo se continuar, o meu medo qual é? Vai continuar o voo de Rio Verde a Campinas. Legal, o que eles vão fazer? Eles vão aumentar o preço da passagem, nem todo mundo vai viajar, mesmo que se você compre com antecipação, nem todo mundo vai conseguir comprar preços decentes. Vai dar... E aí não vai ter demanda, eles vão falar, não tem demanda. E aí vai ficar, o primeiro vem o ovo ou vem a galinha. Então, eu acho que a gente está numa situação... É uma fragilidade... Agora é a hora do prefeito sentar com o pessoal lá e negociar, porque Rio Verde precisa, definitivamente, né? A questão dos voos é uma fragilidade, não é uma fragilidade de hoje, tá, Nilson? O aeroporto é uma fragilidade... A extensão da pista é uma fragilidade. A gente vê questões frágeis em relação a essa questão desse modal aeroviário. Claro que tem muita gente que tem aeronave, que usa aeroporto. Para esse pessoal que tem aeronave, o aeroporto atende plenamente. Mas isso aí é um nicho muito pequeno. Mas é um nicho muito pequeno e a gente quer com que o equipamento público atenda a população como um todo. Faganello, assim, você sabe que a vontade nossa de você vir aqui é muito grande. Então tem muita pergunta para você aqui. Vamos passando. Eu queria falar um pouco do judiciário brasileiro. É o judiciário mais caro do planeta. Custa 1,3% do PIB. E o Barroso ainda falou que não é o problema. Não está caro. Não está caro. Não. Por que o nosso judiciário é tão caro? Muita mordomia, Faganello? Eu acho que tem questões institucionalizadas dentro de cada um dos poderes que é inadmissível para quem é povo. E aí tem a questão, a gente está vivendo um movimento de... É caro e não anda. Mas, Nilson, sabe o que acontece? A gente está vivendo um momento de tanto receio em falar. Parece que eu estou vivendo um movimento que eu estou numa ditadura sem ser ditadura. Eu não posso falar algo do Supremo como eu gostaria, eu não posso falar algo do Judiciário como a gente, cidadãos mortais, vivendo num país democrático. Eu, economista, empresário, a gente gostaria de falar, olha, tá ruim, não tá legal. Mas se a gente colocar todo o Judiciário, mais Ministério Público, mais todo o Judiciário que existe, 1,3% do PIB. É muito dinheiro. 1,3% do PIB é muito dinheiro. 132 bilhões de reais no ano de 2023, no ano de 2024. Deve ser muito mais 2024. É muito dinheiro. Não, e eu vou te dizer, a gente ainda ouve falar de casos de juízes vendendo sentenças. Teve um monte de juiz que foi preso mês passado. Agora, mês passado, retrasado, um monte de juiz vendendo sentença. E não se fala mais nada disso. E você não vê juiz ser despedido do cargo, não sei se a palavreada é esse. Tem que mandar embora por justa causa, igual... Você vê ele se aposenta. Não, o juiz fez algo de errado, aposenta ele. Não, porque tem que ser assim. Gente, espera um pouquinho. Aí você pega um juiz de 40 e poucos anos, vai ficar aposentado 30, 40 anos e a gente bancando isso. Aí é aquela coisa, um juiz trabalhista... Eu entrevistei um trabalhista e eu tenho uma pergunta pra você. E um trabalhista que... Ele foi muito... Ele buscou ser bem Doutor assim... Ricardo? Não, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo.
O Brasil tem mais de 3,6 milhões de processos trabalhistas. É o país que mais tem processos trabalhistas no mundo. Sim. Isso até o pessoal do Supremo já falou, que a justiça do trabalho é algo que tem que ser mexida. Sim. E eu entrevistei o Dr. Rodrigo Dias. Também é quase impossível nós, como empresários, cumprir a legislação trabalhista ao pé da letra. Eu perguntei pro Dr. Rodrigo, falei, Dr. Rodrigo, é humanamente possível cumprir a legislação? Ele falou, olha, Nilson, é um pouco complicado, mas que dá para cumprir, dá. E aí, Faganello, dá para cumprir? Eu não quero dizer o problema se dá para cumprir ou não, mas vamos na gênese do problema. Getúlio Vargas criou a legislação trabalhista lá em 1900 em Guaraná com rolha. 13º, férias criou lá atrás. Numa economia de Brasil que era uma economia completamente diferente do que é hoje. Arcaica, atrasada. Quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi estagiário na Caixa Econômica Federal da Praça da Sé, em São Paulo. Isso era 1990, na época que o Collor congelou a poupança. Eu tinha 16 anos de idade. Trabalhou na Caixa Econômica? Trabalhei. Estagiário do CIE pela Caixa Econômica Federal. Tinha 16 aninhos. Meu primeiro emprego. Hoje, na época, era uma economia. A gente não tinha celular, não era digitalizado, não era nada disso. Hoje a economia é outra. A quantidade, se eu for abrir a quantidade de MEIs que foram abertos, para consultar, eu vou te falar o número exato, que eu tenho o número aqui. A quantidade de MEIs que foram abertas só no mês passado, MEI, microempreendedor individual, que fatura até R$80 mil por ano. A quantidade de empresas abrindo, do cara saindo da iniciativa privada e querendo montar seu negócio, é muito diferente. Até o próprio Lula falou, a gente tem e ele admitiu que... Mas por que ele admitiu? Pela questão dos sindicatos. Porque tem escancarado. Porque ele sabe que sindicato não vai atender a demanda do trabalhador lá da base, eu defendo o trabalhador lá da base, mas com que ele tenha condição de escolher qual modelo ele quer. Você quer escolher o modelo CLT, você vai para o modelo CLT. Você quer ir para o modelo PJ, você vai para o modelo PJ. O FGTS rende quanto por ano? 3%? O FGTS é uma piada. Se você pegar aquilo ali e aplicar numa renda fixa, ou sei lá, num CDB, você tem muito mais... 5, 6 vezes mais do que isso. Exatamente. E você não tem opção de fazer isso. Você, como CLT, você está emprestando dinheiro para o governo a 3% ao com uma ano, falsa ilusão de que você vai ter o seu dinheiro de volta. Você poderia estar pegando esse dinheiro, fazendo uma poupança, aplicando a muito mais, capitalizando muito mais e tendo muito mais dinheiro no futuro. E outra, você não pode sacar o seu FGTS quando você quiser. É quando o governo determina. E nas regras que o governo determina. Então, espera um pouquinho. É justo a regra da CLT para o trabalhador? Ou ele faz o trabalhador de refém? Eu acho que perde o empregador e o trabalhador. Os dois perdem. Os dois perdem. Os dois perdem. Mas por quê? Se a gente fosse pensar isso há 20 anos atrás, Nilson, a gente não pensaria da mesma forma como a gente pensa hoje. Certeza. Eu pensaria diferente. Só que ainda bem que a gente muda. A gente é igual Raul Seixas, né? Metamorfose ambulante. Metamorfose ambulante. A gente vai mudando e faz parte do jogo mudar. A questão é que a economia é outra. Você não pode tratar... Eu morei na Austrália. Eu cheguei na Austrália, eu levei um frasquinho de resfenol para tratar minha gripe. Primeira semana que eu cheguei na Austrália, eu peguei uma gripe braba. Aí eu fui na escola onde eu estudava, falou, tô tomando esse remédio e não está funcionando. A mulher falou assim... Doença australiana se trata com remédio australiano. Você não vai me trazer remédio brasileiro que não vai fazer efeito. Doença daquele tempo, você trata com remédio daquele tempo. Doença desse tempo, você trata com outro remédio. E faz parte da evolução. A gente tem que pensar que, assim, Nilson, nós somos... Qual que é a nossa vocação? Agro. Qual que é o nosso futuro? Ser capital tecnológica do agro. Qual é o nosso caminho daqui para lá? E o agro tem suas particularidades e a legislação trabalhista, querendo ou não, ela tem que adequar nessas particularidades. Totalmente. O cara que vai plantar, se ele tem que plantar e colher naquele mesmo dia, ele tem que colher 10, 12, 15 horas por dia, porque ele depende do tempo. Não para. Ele não para, ele não vai parar. Opa, pera aí, meu funcionário agora vai parar 8 horas, porque das 8 horas, amanhã a gente volta a colher. Mas aí amanhã tá chovendo. Não dá. Aí a soja... Você entendeu? Não tem como. Da atividade. É da atividade, tem suas particularidades. Mas eu queria mudar de assunto. Eu queria falar da reforma tributária. A reforma tributária nossa, que vem a ser
mudada aí, que eles estão falando que vai mudar. Isso aí vai ser bom, vai ser ruim? Como é que vai ser? Qualquer coisa melhor do que não ter nada, que a gente não teve nada por muitos anos. Você acha que é melhor do que o que tem hoje, Paganello? Acho. Sabe por quê? A gente tem uma confusão. Assim, ó, eu tenho que pagar... Mas os deputados aprovaram aquilo ali sem nem Nilson, ler, cara. então vamos pensar no custo para nós. Não teve. Eles mudaram aquilo ali de uma hora para outra, 100 e tantas páginas, foram lá e vamos aprovaram. Vamos pensar no custo para mim e para você. Inclusive, nossa deputada Marúcia votou a favor. Sim, vamos pensar no custo para mim e para você. Hoje, eu não entendo, eu sou economista de empresas. Existem N empresas que estão no Simples Nacional, faturam até 4 milhões e 800 mil reais por ano, estão crescendo... 400 mil por mês. E estão crescendo e precisam mudar para sair do Simples Nacional e ir para lucro real. Existem empresas especializadas que fazem estudos nesse sentido para poder dar a melhor orientação. Se eu tivesse uma legislação mais simples... Se isso fosse de uma maneira mais tranquila... Era meio que automático. Não era meio que automático. Seria muito mais simples o processo, não tão custoso para o empresário e não está errado quem atua nessa área. Tem vários colegas aqui em Rio Verde, no Brasil inteiro que eu tenho, que fazem esse tipo de trabalho. Mas só confusão... Tipo uma inteligência jurídica. Tem uma empresa, acho que tem hoje ainda, chamada IOB, Informações Objetivas, que os contadores pagavam uma assinatura, antigamente não tinha internet, os caras recebiam um catatal, assim, os livrinhos, com as mudanças na legislação tributária. É igual advogado com jurisprudência. Que mudava toda a jurisprudência vinha para eles pelo correio. Pois é, a gente hoje, e até o próprio advogado fica à mercê de uma série de artifícios e de soluções que ele vai encontrar dando pulo no telhado, virando cambalhota, arrumando uma coisa daqui, puxando dali, que se a legislação fosse simples, se a gente tivesse uma regra, e tem outra também, né? O Brasil, durante anos, privilegiou campeões nacionais. Mas continua privilegiando. Vai continuar. JBS, tá a indústria automobilística. Tá privilegiando. Sempre existiu. Então, esse ponto do privilégio às indústrias nacionais, o próprio Lula defende os campeões nacionais. E isso eu acho... Paganello, se é para um, é para todo mundo. Eu vou falar uma coisa aqui. O Itaú lucrou 41 bilhões de reais. E o lucro do Bradesco foi melhor do que eles esperavam. Eu até estou com uma pergunta aqui. A desigualdade é um tema recorrente. É normal o Banco Itaú lucrar 41 bilhões de reais em 2024? Se ele tiver uma empresa, ele vender dinheiro e todo mundo precisa de dinheiro, ele vai vender dinheiro. Mas nós temos mais de 70 milhões de pessoas com nome sujo. Mas ele está se aproveitando do sistema. São 73 milhões de brasileiros que estão com nome sujo. Em dezembro agora de 2024. É a taxa de juro alta, é o banco que coloca um custo... Mas esse capitalismo é assim mesmo? É um capitalismo selvagem? Mas no Brasil a gente... Não é uma situação de falar assim, não, eu vou estopar, eu vou parar com isso agora e vai mudar. Se eu sou dono do Itaú, eu vou abraçar o Lula e beijar e falar, não, Lula, é isso aí mesmo, vamos continuar. Mas foi 41 bilhões, cara. Nilson, foi o que eles fizeram no Lula 1. Na hora que eu estudei isso aqui para te entrevistar, eu falei, não tem Mas lógica. foi o que eles fizeram no Lula 1, no Lula 2, no Dilma 1, no Dilma 2 e agora no Lula 3. Foi o que foi feito em todos esses governos. 41 bilhões, gente. 41 bilhões, 41 bi. E assim, e o Bradesco na mesma toada. Assim, e a gente olha os bancos privados, eles são grandes potencializadores da economia brasileira, ganham muito dinheiro com isso, porque o custo do dinheiro, ele compra 16, vende a 250. 50. Vem 250 de juros ao ano. E aí você fala, pode isso? Tem que regulamentar? Como vai se regulamentar isso? De que maneira vai regulamentar? É mercado. O Paulo Guedes falava menos Brasília, mais Brasil. Concordo. Apesar de não ser tão concordante com alguns postulados do inverso, Paulo Guedes. mais Brasília, menos Brasil. Eu gosto de algumas coisas que o Guedes fala em termos... Assim, eu não sou um cara que concorda 100% com o que ele fala, não. Acho que ele é um quadro muito importante para o Brasil. Acho que a gente tem que ter um contraditório no nível dele. Mas eu não acho que o Guedes é o dono da verdade. Se ele tivesse como ministro até hoje, a coisa estava diferente? Não acho. Sabe por quê? Porque o Guedes ele não conseguia negociar com todo o corpo de ministérios. Você acha que o Haddad consegue? Eu acho que o Haddad não é bom, ele não é um técnico bom. Ele tem conhecimento para ir? Assim, eu sou da mesma escola do Gabriel Galípolo. Porque ele falou que colava do Schwarzman lá. Sim, o Schwarzman...
Aquele lá é outro. Sei lá, não vou fazer críticas, mas porque é meio ruim falar de um colega. Acho que assim, o Haddad, como um político para costurar acordos dentro dos ministérios o que precisa, ele não está fazendo o melhor dos trabalhos, mas ele não está fazendo um trabalho ruim. Poderia ser muito pior. Existe uma briga política para tirar um grande presidente do Banco Central que a gente teve, que é o Campos Neto. Esse é um dos melhores quadros que a gente teve. Se eu colocar no topo aí, primeiro o Henrique Meirelles, depois o Campos Neto, na minha opinião, dos presidentes do Banco Central que a gente teve. O Galípolo vai abaixar a cabeça? Não, eu não acho que ele vai baixar a cabeça. Eu vou repetir para você uma frase que o próprio Henrique Meirelles disse quando o Lula ligou para ele uma vez. Ele falou, deu recentemente essa entrevista. Ele falou assim, o presidente Lula uma vez me ligou pedindo para eu baixar o juro na reunião do Copom. Aí o Meirelles falou, não, presidente, tudo bem, a gente vai fazer o que a gente pode. A gente vai fazer o melhor para o Brasil. Ele era ministro do Lula. Ele falou, ele era o ministro do Lula. Ele era o presidente do Banco Central no governo do Lula. Aí o Meirelles não falou o que ele ia fazer. Ele falou assim, nós vamos fazer o melhor pelo Brasil. Só que o Banco Central, ele é um órgão técnico. Você sabia que o computador do governo mais potente que existe fica dentro do Banco Central e ele roda um programa chamado Samba, que é o que calcula a taxa Selic no Brasil, pega todas as variáveis econômicas, coloca uma série de indicadores micro e macroeconômicos, desenvolve modelos econométricos, que a parte mais difícil do curso de economia é a econometria. Ele desenvolve modelos matemáticos e estatísticos muito bem calculados. Os melhores economistas do Brasil hoje, os mais técnicos, os mais aplicados, são os caras que estão dentro do Banco Central. O corpo técnico do Bacen é um dos melhores que existe, tanto que eles são independentes. Aquele relatório que chega na mesa na reunião do Copom é um relatório chamado relatório de inflação. Se aquele relatório de inflação está dando informações que dizem que a taxa Selic tem que subir, é obrigação dos integrantes do Copom fazer a taxa subir, porque não vai segurar a economia. Não é uma decisão querer gostar ou não gostar. É técnico. O Banco Central tem que ser técnico. Não adianta eu vir com blá, 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 conversinha política. Não, isso não dá. Aquele negócio lá que agora o governo vai começar a fiscalizar o Pix, não sei o quê. Isso aí já acontece há muito tempo, né, Vaganello? Já tem acesso a todas as nossas transações, gente, já tem muitos anos, né? Se a Polícia Isso Federal, não vai começar de agora, se a Polícia Federal resolver entrar na sua conta, se a Polícia Civil do Estado de Goiás quiser entrar na sua conta, fazer levantar, se tiver uma ordem judicial para levantar o que você precisa, o que eles precisam saber de informação, eles vão fazer, não adianta. Vai entrar o COAF, por exemplo, eu sou economista. Eu, como economista, eu tenho a obrigação de prestar uma informação ao COAF todo final de ano, dizendo se existe alguma informação irregular de clientes meus ao Banco Central. Ao COAF, que é o Comitê de Operação Financeira, lá que eu tenho que dizer se eu vejo alguma coisa errada em alguma empresa ou não. E se acontecer alguma coisa com o cliente que eu atendi, eu posso ser impedido de atuar profissionalmente. Igual você perder sua carteirinha da OAB, eu perco a minha carteirinha da Ordem dos Economistas do Conselho Regional de Economia. E eu represento a Ordem dos Economistas no Estado de Goiás. Então a minha responsabilidade é maior ainda. Sendo conivente. Não, a minha responsabilidade é maior ainda. Eu queria falar do Drex. Bora. O que vai ser esse Drex? O Drex ele é uma forma de você trabalhar melhor os recursos financeiros, mandando dinheiro para cá ou para lá. Não tem nada a ver com criptomoeda. Não, o Drex ele tem um pouco de... Ele tem a tecnologia da criptomoeda, mas ele vai ajudar na questão de você trazer mais diversificação de ativos financeiros para o mercado brasileiro. É uma digitalização do dinheiro. É uma digitalização do dinheiro. É isso, a grosso modo, para a pessoa que está nos assistindo. Para quem está ouvindo aqui, a gente que fala de economia, existem níveis na moeda. Então, papel moeda em poder do público é o dinheiro que você tem na sua carteira, lá, as moedinhas, o dinheiro. Aí você tem outra coisa, que é o dinheiro que você tem em conta, que você consegue sacar na hora. Então, são níveis de liquidez. O Drex ele vai te dar oportunidade de ir para outro padrão de moeda, mas que tem liquidez, que tem a mesma carga que o Banco Central permite você circular, tem poder de troca. O que é moeda? Você tem poder de reserva,
troca e eu conseguir movimentar esse dinheiro. Eu posso guardar dinheiro em Drex? Pode. Eu vou ter troca? Tem. Eu consigo medir quanto que custa esse notebook, quantos Drex são. Ele é uma unidade de medida, ele é um meio de troca e ele é uma moeda que tem valor. É uma evolução da moeda. É uma moeda. evolução do dinheiro. Então é uma forma da gente diversificar os modelos monetários que existem no Brasil. Eu estive nos Estados Unidos ano passado, eu e minha esposa, e no Starbucks, Starbucks lá na Califórnia não aceita dinheiro espécie mais. É só no cartão. Só no cartão. Só no cartão. E se você tendência, né? Se você for para El Salvador, você vai negociar em Bitcoin, sabia? É, né? O Bitcoin em El Salvador é uma moeda aceita nacionalmente. Uma curiosidade aqui no Papo Ligeiro. Sabe qual foi a pizza mais cara do mundo? Aonde? O cara tinha 100 bitcoins, foi lá e pagou a pizza dele em bitcoins. 100 bitcoins há uns 15, 20 anos atrás. Maluco. 100 bitcoins. 100 bitcoin é dinheiro pra dedéu. Nossa senhora, é 70 e tantos milhões Hoje de dólares. Hoje o cara tava comprando uma fazenda com 100 bitcoins. Eu queria pegar mais algumas falas do Ricardo Amorim aqui. Segundo o economista Ricardo Amorim, ele diz que tem alguns setores que vão crescer no Brasil nesses próximos 2 anos. Primeiro setor, tecnologia. Total. Segundo setor, energia renovável. Também. E terceiro, o agronegócio. Eu acho que o agro engloba... Você concorda com ele? Concordo, e o agro vai englobar os outros dois. O agro vai ter... Porque depende. O agro capta energia renovável e capta tecnologia. O agro é um setor tradicional. Talvez o agro é o primeiro setor econômico da economia brasileira. Você vai fazer aula Ele é a base de tudo. Você vai para aula de história. Nós negociamos qual a primeira cultura que nós negociamos no Brasil? Vem de o quê? Pau, Brasil. O nome da nossa pátria. A gente cresceu numa economia agrícola, essencialmente. Primeira economia de escala que existiu nesse país foi o pau-brasil. Depois teve o ciclo da mineração, o ciclo do ouro, o ciclo do café, depois vieram outras culturas. Então, assim, eu acho que o Brasil é essencialmente, vocacionalmente, um país agrícola. Nilson, um dos pontos de eu decidir migrar de uma carreira da siderurgia, eu trabalhei na IBM, trabalhei na Gerdau, de migrar dessas carreiras de tecnologia e de siderurgia para o agro, é o que eu chamo de cauda longa. Não vai acabar nunca esse mercado. Ninguém vai parar de comer, a população vai aumentar. O próprio Enio fala, se a gente for colocar uma progressão geométrica, ou mesmo que seja aritmética, a população de Bangladesh, Índia, China e Paquistão, cara, a gente vai ter que abastecer... Não dá conta. 85% da nossa soja é exportada para a China. Então, acho que assim, é um caminho sem volta, em que eu acho que cada vez mais nossos produtos eles vão passar por um processo de evolução. Eu acho que, por exemplo, você falou, o agro vai desenvolver? Vai. Mas vai depender de energias renováveis. Quais são os 2 principais gargalos para a gente crescer, Nilson? Em Rio Verde. Nós precisamos do quê? Nós precisamos de energia. Rio Verde perdeu indústria agora há pouco. Energia. Por conta de energia. Recurso hídrico nós temos. E infraestrutura. E infraestrutura de dados. Se eu rodovia também, né? Não, a infraestrutura de rodovia sim, mas, por exemplo, eu vou olhar da porteira para dentro. Você da sua propriedade rural. Você poderia crescer muito mais a sua propriedade se você tivesse condições de energia renovável sem depender da Equatorial. Sem linha de transmissão. E se você tivesse acesso full time à internet 5G o tempo todo para utilizar drone, monitorar, câmera, serviço, sabe que é o maior gargalo que eu vejo sensor. Hoje? O maior gargalo que eu vejo hoje, Foganello, no meu caso, é a questão de que sempre teve aqui na região o FCO, dinheiro. Dinheiro disponível para investimento. Isso hoje, nos anos que se passou, 2024 e 2025, nós estamos enfrentando uma barreira muito grande, que essa limitação de recursos bancários. Isso aí está travando. Vou te falar um caso real. Caso real hoje à tarde. Eu estava num cliente nosso, que a gente atende lá 2, 3 anos, a gente faz a cada 2, 3 meses uma avaliação do financeiro dele. Hoje foi a reunião que a gente avaliou o ano inteiro, o ano passado inteiro dele. E ele está pensando em comprar alguns equipamentos. Cliente da área médica. Estou precisando comprar uns equipamentos, tal. Eu falei para ele, você sabe
que dinheiro barato demora, dinheiro caro é rápido. Se eu quiser tomar no Bradesco ou em qualquer outra instituição aqui, ou mesmo o Rabobank, outros bancos de investimento, bancos que vão financiar a produção, é rapidinho. A taxa é boa? Não. Mas tem dinheiro. Tem dinheiro a custo alto. Sempre tem. Se tem garantia, tem dinheiro. O barato? Não, não é barato. Aí a gente quer dinheiro subsidiado. Em Goiás a gente tem 2 formas, ou 3. Você tem o custo da safra, né? Que são os planos do produtor, né? Aquelas taxas subsidiadas, mas a gente sabe muito bem que não vem 100%. Você pega uma parte subsidiada, uma parte que não é, se você tiver sorte. Você tem, se você vai comprar máquina e equipamento, você consegue taxa via BNDES para comprar equipamento. Se for equipamento nacional, você tem benefício, mas a empresa tem que estar cadastrada lá, é todo um processo. Aí a gente vai lá no Rio de Janeiro, tem o prédio do BNDES. A gente que é economista, a gente chama aquele prédio do BNDES, aquela paredão que tem lá, chama de Muro das Lamentações. A gente fala no BNDES sem lamentar, pô, libera o projeto, a gente precisa disso, e nem sempre eles liberam. E você tem um FCO, que depende de um comitê, que tem um monte de gente de Rio Verde que faz parte, que vai lá, participa, tal. Mas você tem que estar integrado na sociedade, você tem que saber com quem falar, você tem que se posicionar politicamente. Não politicamente em termos de política, mas você tem que conversar com os atuantes do processo. Eles têm que saber quem você são e qual é o seu projeto. E eles vão te defender lá, não é você que vai se defender. E você pode fazer o projeto mais bonito do mundo. O papel aceita qualquer porcaria. Mas eu falo que o FCO, ele vende alguns recursos como IPI e tal, e tudo isso tá limitado. Mas assim, tá vindo menos dinheiro. Para industrial. Agora, por exemplo, vou te dar um exemplo de um projeto... Eu falo por experiência própria. Sim, mesmo. Vamos falar de um projeto bem sucedido, que eu acho que funciona muito bem. O Prodem. Eu faço projetos do Prodem para as empresas apresentarem para o município. Nós tivemos mais de 10 projetos apresentados à municipalidade de empresas que nos contratam para fazer o projeto. Eu não tive nenhum projeto recusado. Por quê? Porque o projeto ele tem que ser muito bem desenhado. Você tem que explicar muito bem o porquê que você está montando aquela empresa para ganhar 2.000 metros quadrados da prefeitura, o quanto que você vai investir, R$1 milhão e o quanto você vai... Você tem que contratar 10 pessoas, a mínima área, 2.000 metros quadrados. Você precisa contratar 10 funcionários, sendo que 70% tem que morar aqui em Rio Verde, e você tem que investir R$1 milhão num período de 36 meses. Você vai ganhar o terreno? Vai. Você tem que fazer investimento? Tem. Tem que ser algo bem planejado, bem desenhado. Conta se você comprar um terreno e você fazer um investimento, ou você fazer o projeto e colocar ali. Este é um projeto que realmente desenvolve. E aí você quer ver o resultado disso? Vem de Goiânia para cá e olha todas as empresas da Crown e da Toniato para cá. Toda a beira da rodovia é um monte de empresa com benefício do Prodem. 70% das empresas, Nilson, são daqui. Isso é um orgulho pra gente. É um baita orgulho pra gente. Então, assim, a gente fala, é difícil o FCO? Sim, é difícil. Tem que estruturar projeto? Tem. Demora. É barato. É bom? É muito bom. Não, o FCO alavancou a integração da BRF toda. Foi mais de R$1 bilhão aí nesses últimos 25, 30 anos. Porque eles estruturaram... Nós não temos que reclamar do FCO, mas porque eles estruturaram um modus operandi para facilitar com que todas aquelas pessoas que tinham granja... Zero de inadimplência. Zero de inadimplência. Mas por quê? Porque tinha um processo operacional que garantia, tanto para a instituição financeira quanto para aquela pessoa que estava tomando aquele recurso, da forma como ele tinha que conduzir. E todo um trabalho de uma indústria cobrando aquele empresário que estava tomando financiamento para poder entregar para a indústria o resultado do produto dele, porque era uma cadeia, era integrado. Todo mundo ia ganhar. Segunda onda de desenvolvimento econômico de Rio Verde foi isso. Com investimento do Estado, com posicionamento do Estado. E movimentou a região, né? E mudou a nossa cidade. Queria falar um pouquinho assim, só já encerrando, sobre inteligência artificial. O que você acha que isso vai mudar nas nossas vidas e nas vidas das nossas empresas? Uso todo dia. Todo dia. ChatGPT? ChatGPT, eu uso uma ferramenta para criação de apresentação chamada Gama. Então eu monto, quando eu tenho uma ideia, eu quero apresentar isso de uma maneira mais
mais bacana, eu uso o Gama bastante. Eu uso algumas Você inteligências. acha que isso vai substituir as pessoas, Salgado? De jeito nenhum. Você quer ver um exemplo? Estava em São Paulo com um colega, a gente estava indo visitar um cliente na Grande São Paulo. Estava saindo de casa, ele me encontrou em casa, a gente foi lá para Barueri, perto de Alphaville. Aí eu falei, irmão, abre o DeepSeek, que é aquela rede do chinês, a nova, né? Que É outro tipo, outro. Tá concorrendo. Eu peguei e falei para ele assim, vamos testar um cara? Ele falou o quê? Eu falei, pergunta quem que é Maurício Faganello. Ele falou que o Maurício Faganello era um engenheiro formado pela UFRJ que trabalhava com outra coisa. Eu falei, agora você pega a mesma coisa e pergunta para o ChatGPT, quem que é o Maurício Faganello? Direitinho, deu todo o meu currículo. Mas é questão de tempo de ajustar, né? Mas assim, a questão não é só o tempo. Hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, todo mundo tem habilidades em inteligência artificial que, para a nossa operação, reduziu o nosso tempo de análise e de melhoria de resultado e de entrega mais assertiva, muito mais. Por exemplo, a gente tem uma pessoa dentro da nossa empresa que é responsável por dividir experiências de inteligência artificial com o meu time. Existe um trabalho, a gente está falando de inteligência artificial, eu queria compartilhar um trabalho que a gente desenvolve no Sebrae Goiás. Quem não sabe, eu sou consultor do Sebrae Goiás e do Sebrae Empretec você já deu mentoria? Eu não fiz o Empretec. Eu fiz o Empretec é muito legal. há uns 20 anos atrás. É muito legal. Muito bom. Muito legal. Recomendo quem quiser fazer, faça. E eu sou consultor do Sebrae já há bastante tempo aqui em São Paulo e em Goiás. No Sescope também, Goiás e São Paulo. Nós atendemos as duas. No Sebrae Goiás, eu tive o privilégio, tenho tido o privilégio há 2 anos de fazer parte no projeto de transformação digital no estado inteiro. Foram mais de 800 empresas entrevistadas, alguns de vocês muito provavelmente devem ter algum consultor que atendeu vocês aqui no Sudoeste Goiano, do Sebrae, e muito obrigado se você foi atendido. Mais de 800 empresas. Nilson, em 800 empresas que passaram por um ciclo de transformação digital no negócio, houve 30% de aumento de maturidade de negócio e 10% de aumento de faturamento. A aplicação correta de ferramentas de transformação digital, e aí não implica simplesmente em você usar inteligência artificial. Por exemplo, você tem seu celular aí. Certo. Você pode vender seus serviços pelo WhatsApp. Você pode criar seu catálogo de produtos e vender no WhatsApp. Pode. Isso é entender como o digital pode mudar a sua vida. A transformação digital, Nilson, não é necessariamente você entender de inteligência artificial. São graus de inteligência artificial. Estava falando com minha mãe em São Paulo. Minha mãe tem 74, 75 anos. Vai completar 75 anos agora. Minha mãe, há 10 anos atrás, ela é, entre aspas, analfabeta digital. Hoje minha mãe mexe em tudo no celular. Paga a conta, QR Code, bibibi. E super ativa, publica as coisas dela nas redes sociais. Super ativa no Facebook, que é a rede que ela mais gosta. Então, assim... a questão da transformação digital, ela faz parte, a inteligência artificial cada vez vai fazer mais parte. O que você precisa, o que a gente deve compreender, eu não gosto de falar que a gente precisa aprender, eu acho que é uma oportunidade de aprendizado de qual inteligência artificial ou qual ferramenta faz mais sentido para o seu negócio. Advogados, por exemplo. Eles abastecem as suas próprias bibliotecas de inteligência artificial. Vou pegar o código disso, o código da FII, código civil, blá, 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 coloca tudo ali. E ele começa a popular informações, fazer perguntas, construir respostas. A própria inteligência vai aprendendo com aquilo vai tudo. Vai melhorando isso. Eu acho que assim, eu sou professor... Eu sou professor do IPOG, estou professor do IPOG lá em Goiânia, na FIA, na USP lá em São Paulo. Se não me engano, o Dr. Rodrigo Dias é professor no IPOG também. Ele é colega nosso lá. Eu dou aula pro MBA do Agro, né? Se você for ter aula no IPOG, ter aula do Agro... Eu sou aluno da FGV, eu fiz FGV. Eu dei aula na FGV, o Enio, Ângelo Landim, nós somos colegas lá, né? Então, o Jampinho também, nós fomos colegas lá. Então, acho que assim... a inteligência artificial é uma parte do processo de transformação digital que a gente está acontecendo. É um caminho sem volta. E se nós quisermos crescer como cidade tecnológica do agro, volta, né? É um caminho sem volta e é um caminho que a gente deve seguir. Porque é o caminho da nossa sociedade.
A sociedade rioverdense, do sudoeste goiano, não estou falando só de Rio Verde, não. Estou falando que a gente precisa criar também um processo de integração regional com as outras cidades do entorno, que é bom para nós e bom para eles. Para todos nós é importante. E essa questão da transformação digital, ela é mandatória. Não dá para a gente fugir disso. E as cidades que fugirão disso vão ficar para trás. E não as pessoas que ficarem fora vão ficar para trás. Inclusive. As empresas que ficarem vão sumir do mapa. Não vão ganhar dinheiro. Então, para finalizar, Faganello, eu nasci ouvindo falar que o Brasil é o país do futuro. O futuro já chegou? Não. Ainda é do futuro? Rapaz, eu acho que a gente tinha uma... Eu sou da geração Coca-Cola, né? A gente tinha uma ilusão. Quando nascemos, fomos programados, receberam o que vocês, foram enganados pelos USA das 9 às 6. Eu acho que a gente teve uma cabeça um pouco diferente. Acho que a gente falar que a gente é país do futuro é muita presunção. A gente é um país que tem que se preocupar com o presente sem esquecer que a gente tem um futuro que depende muito de meio ambiente, que depende muito de infraestrutura. Eu acho que para nós aqui a gente tem fatores... De reformas, né? De reformas, de infraestrutura, do social. Foi muito ruim para o Brasil e para o mundo viver essa questão do contraditório de direita e esquerda. A gente perdeu a noção do equilíbrio. Nilson, eu sou um economista. Para mim não me interessa o posicionamento político de um ou outro. Eu, profissionalmente, eu tenho a minha opinião pessoal, pouco importa. Eu vou deixar minha opinião na urna, que é onde eu vou deixar. Mas a minha opinião técnica, ela tem que prevalecer. Eu, como um técnico, tenho que dizer, essa polaridade muito forte só fez mal para todo mundo. Fez mal para a sociedade, fez mal para a gente se... Religiões batendo uma de frente com outra, a gente podia ser... Famílias brigaram. Então, eu acho que assim... Foi muito ruim esse processo. E outra, a gente viveu um processo de muita dor do pós-Covid. Então, isso foram questões duas coisas muito juntas. Eu mesmo, não por conta de Covid, tive adoentado na época do Covid por outras coisas. Então, assim, foram momentos de coisas muito difíceis que ocorreram. Então, a gente tem vivido o antagonismo e o equilíbrio está difícil de restaurar. Olhar o Brasil como um país do futuro talvez seja muita arrogância, muita presunção do próprio brasileiro. O brasileiro é o rei do futebol, é o rei disso, o maior shopping do mundo. A gente vai para a América Latina, eu tenho amigos colombianos, chilenos, argentinos. A gente fala, não, vocês do Brasil, vocês têm o maior shopping, a maior cidade, o melhor prato, o melhor isso, vocês são os melhores. Então, eles acham que nós, por sermos maiores... Temos a questão da onipotência onipresente, gigante pela própria natureza. É grande. Mas será que a gente é grande e altivez? Então, talvez é uma presunção muito grande falando que a gente é país do futuro. Eu acho que a gente tem que olhar o passado, aprender com o passado, aplicar com o presente e ter meta para o futuro. Né? Questão de planejamento. Meu pai dizia, meu filho... Se você planejar, você tem 50% de chance de dar certo. Imagina se você não planejar. Então, eu acho que é tudo uma questão de posicionamento e ponto de vista. Mas eu saio daqui feliz por conta da forma como você pensa sobre a reforma tributária. Tudo que eu tinha assistido e comentado, as pessoas comentando, que não seria uma coisa tão fácil, tão simples, tão boa. Não é fácil, mas eu acho que... Mas o seu olhar positivo já me traz um alento. A gente não tinha nada. Porque eu acho que o Brasil precisa, e independente se é PT, se é PL, se Total. É PP... Né? O Brasil precisa de reforma. O Brasil precisa de reforma. O que você falou, nós estamos com lei da época de Getúlio Vargas. Não me interessa se é o Lula ou se é o Bolsonaro. O Brasil precisa de reforma. A sociedade mudou. A sociedade mudou, as cobranças são outras. Você tem filhos? Eu tenho 2. Qual a idade deles? 8 e 5. O que vai ser a idade dessas crianças daqui a 30 anos? O que vai ser profissão para essas crianças pois daqui a 10, mudar. 15 anos? Quem imaginaria que há 30 anos atrás você teria um analista de mídias sociais? E hoje, um social media, que essa rapaziada que está aqui fazendo vídeo e produzindo, era uma profissão que era restrita a empresas de TV.
Hoje a gente consegue produzir um canal com qualidade, muito visto, com uma infraestrutura bacana, baita infraestrutura legal. Coisa. E com qualidade, e você não precisa estar numa multinacional. Hoje você faz a gravação que você fazia com helicóptero, com drone. É verdade. O drone hoje é o novo caminho. Você é comedor de carne assada? Eu gosto. É? Então quando você for cortar uma picanha lá, você lembra de nós aqui do Papo Ligeiro. Muito obrigado. Obrigado aí. Paganella. Obrigado, querido. Te agradeço. Eu que agradeço, de carinho. Tenho uma admiração muito forte aí pelo seu trabalho aí. Muito obrigado. Você é uma pessoa muito proativa no lado social também, porque quando você leva os números para mostrar, seja para prefeito, vereador, você está fazendo social. Sim. Né? Você está dinamizando, você está mostrando a realidade da sociedade. Seja ela uma sociedade de médio porte, de baixo ou rico, você está popularizando os números. Isso é muito importante, muito bacana. Eu tenho procurado sempre falar para aquela pessoa que tem um entendimento mais simples, né? Porque economia é chato. Eu dou aula de economia. Eu dou aula de economia há 20 anos. Economia é chato, ninguém entende nada do que aqueles caras falam de economia. Então é uma coisa que eu tento fazer isso. Outra coisa que eu procuro fazer aí em relação ao Rio Verde, eu procuro devolver para Rio Verde tudo que Rio Verde me deu. Bacana isso. E assim, a minha gratidão a essa terra é gigantesca. Eu construí minha família. Você já é um abobrense? Eu quase sou um abobrense. Não, mas você... porque sabe o que acontece? Eu ainda tenho raízes muito fortes no meu bairro lá em São Paulo e são raízes indissolúveis, não adianta. Uhum. Eu, por exemplo, janeiro, eu tenho que assistir a Copinha São Paulo de Futebol Júnior, eu vou na Rua Javari assistir um jogo. Eu sou corintiano e juventino, eu vou assistir um jogo lá, não adianta. Todo ano, em janeiro, eu tô lá assistindo um jogo. Mas, por outro lado, eu gosto muito aqui no Mozarzão ver o Rio Verde. Faz tempo que eu não vou, agora que vai subiu, né? Graças agora em abril começa. O Paparelli ficou de sair pelado, não saiu. Tem que cobrar ele. Mas assim, eu sou muito grato a Rio Verde. Eu tenho uma gratidão enorme. Para mim, contribuir faz parte. E agora, não só em Rio Verde, eu quero contribuir com todo o estado de Goiás e com o sudoeste goiano, e principalmente aqui. Tá certo. Obrigado. Pessoal, com a graça de Deus, encerramos mais um capítulo da nossa história. Fui!